Olá, eu sou André. Este vídeo faz parte de um curso sobre componentização e reuso de software, que é parte de um curso de engenharia de software que está sendo dado na Unicamp. Esse vídeo está dando continuidade a uma série de outros vídeos, então eu recomendo que você assista os anteriores, né? Vai estar nesse próprio vídeo, vai ter o ponteiro para o canal. Você pode assistir a série de vídeos antes de assistir esse aqui para entender o contexto. Nesse vídeo, a gente vai trabalhar muito o enfoque da modelagem. A gente vai falar muito sobre o modelo de componentes. E nesse sentido, é muito importante a gente entender que os componentes eles vão ser bem fortes em dois pontos de vista. Num ponto de vista, a gente está falando que o componente é uma estrutura poderosa de programação, que permite gerenciar a complexidade, permite recombinar peças de software e assim por diante, e a gente vai explorar nesse vídeo isso até bem mais. Mas os componentes também, eles são uma forma de você abstrair aquilo que você está projetando e implementando, e que então eles são excelentes peças de modelagem. Eles permitem, com a capacidade deles de esconder detalhes, não é? Eles permitem que você dê o foco nas peças num nível de abstração mais alta e a forma como essas peças interagem. As várias granularidades do componente também permitem que você faça isso em vários níveis. Então, esse vídeo vai ser dedicado a falar sobre a modelagem de uma forma mais profunda para a gente poder explorar esse aspecto. Como eu falei antes, e eu gosto sempre de repetir, né? A gente sempre parte da ideia que existe uma arquitetura e a partir dessa arquitetura a gente pensa os componentes inseridos nela. E eu falei também sobre o estilo arquitetural, não é? Que é aquele template para as arquiteturas. Você vai sempre escolher estilos arquiteturais que atendem o seu problema, e aí, para poder fazer uma arquitetura e escolher os componentes. Além disso, as arquiteturas elas também dependem do contexto. E é por isso que, sempre nessas aulas, a gente tem trazido problemas ou contextos de aplicação. Nesse ano, a gente está trabalhando com um problema na área de saúde, mais especificamente medicina de precisão, e a gente já trabalhou com essa arquitetura aqui, em que eu vou ter lá um server trabalhando com análise de dados, um client que vai ser a interface do cliente, e a gente começou olhando essa parte de análise de dados, que na nossa arquitetura fica no servidor. De uma forma ainda mais específica, a gente escolheu um problema de analisar células cancerígenas como um problema mais concreto para trabalhar com a parte de análise de dados. E aqui estão alguns dos workflows que a gente produziu aqui, e a gente teve várias discussões sobre como a gente consegue, por exemplo, combinar de várias maneiras esses componentes, trocar um pelo outro. A gente estudou isso nos últimos vídeos. Mas eu também quero chamar a atenção que no ano passado a gente trabalhou com outro problema muito interessante, que é o problema de recomendação de produtos e receitas. Esse problema, ele também tem um aspecto interessante que eu vou falar um pouco mais nesse vídeo, porque ele está mais próximo ao problema de recomendação, que é um problema que está próximo, recomendação de produtos, que é uma coisa que está próximo com o trabalho que está sendo desenvolvido na disciplina. E eu até recomendei que quem quisesse poderia assistir os vídeos sobre esse tema, os laboratórios do ano passado, porque tem exemplos práticos. A arquitetura que eu propus é basicamente a mesma, tem uma interface de recomendação e no server a gente tem a parte de análise para fazer recomendação. E aqui estão alguns exemplos. E os exemplos do ano passado tem umas coisas a mais, eu até recomendei que vocês vissem os vídeos. Por exemplo, a gente tem uma opção em que você combina duas tabelas. Então, são dois componentes que se conectam com um componente, é um merge, né? Combinação, né? Um join de duas tabelas. Então, existe essa ideia da flexibilidade, né? Você pode combinar um componente com dois componentes com um. E agora a gente vai aprofundar o que isso significa do ponto de vista da modelagem
nesse vídeo. Agora, indo de novo à questão da arquitetura, né, da escolha da arquitetura e do estilo arquitetural, a gente falou que toda essa parte de análise ela está ligada à ideia de que existe um pipeline para a obtenção do conhecimento. A partir desse pipeline, a gente discutiu que a arquitetura Dataflow ela é apropriada, é excelente para esse trabalho. No vídeo anterior, a gente explorou bastante ela. E no vídeo passado também a gente discutiu exatamente como o Orange, né, ele é um sistema de workflow, a gente falou sobre o sistema de workflow e como ele aplica ou adota essa arquitetura de pipeline, em que você tem as tarefas e cada uma passa um artefato para a tarefa seguinte. Tá? Então, a gente explorou muito, né, nesse último vídeo a ideia de que a gente tem esses componentes que podem ser combinados de diferentes formas para análise de dados. E eu chamei a atenção, inclusive, da possibilidade de você ir explorando combinações, resultados, principalmente porque o Orange ele tem essa interface exploratória de prototipagem. Tá, então, agora eu vou falar um pouco mais sobre a ideia de componente em si, né? Então, o nosso foco aqui qual é? É construir um catálogo de componentes que possam ser compostos de uma tarefa de análise de dados. Então, o que eu estou imaginando, e é isso que o Orange faz, não é? É que ele vai precisar organizar, né, as tarefas que ele é capaz de fazer, as atividades, no que a gente vai chamar aqui de componentes. E a gente vai começar a formalizar mais isso aí. E o trabalho dele nesses componentes é ter peças ou primitivas que vão ser combinadas, não é? Compostas, como a gente fala às vezes, para analisar os dados. O estilo arquitetural que a gente está adotando, a gente já vem falando aqui várias vezes, é o Dataflow. Bacana. Então agora a gente vai gastar mais tempo falando sobre os componentes em si. Como são esses componentes para esse estilo arquitetural, como é que eles se caracterizam e assim por diante. E para poder falar, bom, a inspiração, como vocês estão vendo aqui, a das ilustrações é no Tangible Programming. Tá? Eu tenho um Pinterest que eu compartilho ideias, né? E o Tangible Programming é uma abordagem de você trazer, principalmente para crianças, fisicamente peças que possam ser combinadas para fazer programas, né? E fisicamente, né? Encaixando coisas. E aqui mais na prática, eu conheci um produto, né? Chamado esse Kinematics, né? Que está nesse RoboPark, você pode acessar por esse link. E nesse Kinematics, ele traz um kit, que é um kit para construção de robôs, que eu vou usar como inspiração, porque eu acho que é uma representação física excelente para vocês entenderem os componentes. Então, se vocês estão percebendo aí por essa fotografia do kit que eles vendem, né, você tem pecinhas, né, pedaços que seguem certos padrões e podem ser encaixados e combinados para montar robôs como esse aqui. Então, tem peças que são motorzinhos ou coisas que giram, tem sensores, tem painel solar, tá vendo? Tem um painel solar. Mas o bacana dessa arquitetura é que eles construíram uns módulos de tal maneira, né, que é como se fosse um Lego, né? Você consegue encaixar os pedaços, né, para ir montando, certo? Para ir montando, por exemplo, um robozinho que faz algum tipo de movimento, que faz alguma coisa, tá? Então, isso aqui, a gente não vai fazer isso, mas eu quero usar isso como uma inspiração para explicar para vocês quais são as características importantes que a gente deve entender para construir componentes de software. Então, o que vocês podem ver é que, baseado nessas primitivas, que são primitivas que se combinam, né, esse kit permite que você construa diversos tipos de robô, tá? Como você está vendo aí. Então, você pode recombiná-los fazendo vários tipos de robô.
E aí eu vou usar esse kit como uma inspiração para falar das 5 características fundamentais de um componente de software que eu tinha já mencionado na última aula. E quais são essas 5 características? E a gente vai aprofundar elas aqui. Primeiro, os componentes, eles seguem um padrão do que a gente acha falar de empacotamento. Eu vou falar mais daqui a pouco sobre empacotamento, essas cápsulas, esses pacotes onde você coloca os componentes. E esse empacotamento, ele tem que ser apropriado, ele tem que ser feito de tal maneira que facilite a distribuição. Note que aqui a distribuição eu quis ilustrar os pacotes montados, porque quando a gente fala em distribuição, a gente está falando no componente poder ser usado na aplicação destino, não é? E se encaixar com as outras coisas. Então, essa possibilidade de pegar o componente e levar para um outro, vamos chamar assim, território, que é uma aplicação, e fazer ele funcionar lá, é o que a gente vai chamar aqui de distribuição. Tá? Depois, componentes têm outras características importantes. Uma delas a gente chama de especificação. Muitas vezes isso pode ser associado à ideia de interface. A ideia é que você vai ter uma especificação externa de como aquele componente se comporta, sem você precisar entender internamente como é que a coisa está funcionando. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui que as peças elas têm essa interface, né? Esses encaixes externos que se combinam e a gente muitas vezes não precisa saber internamente lá, não preciso abrir a caixinha para ver lá dentro que fio que está encaixando aonde. Eu só tenho essas interfaces que elas já são definidas e permitem a comunicação. Depois existe um padrão, né? E a importância do padrão, a gente vai falar que padrão em dois níveis, vamos chamar assim, ele vai ser importante porque é o padrão que vai permitir que eu combine as coisas, né? Então eu tenho que seguir um padrão e o padrão vai fazer com que A encaixe com B, que encaixe com C para compor o robô. Então a grande sacada desse toolkit para fazer robôs foi a construção desses padrões que você consegue conectar um motor que gira com um negócio que é um sensor, um outro negócio que é, por exemplo, esse vermelhinho aqui é a parte de energia elétrica, né? Tipo bateria, e assim por diante, né? Bom, e finalmente existe o que a gente chama de implementação. A implementação é como esse negócio funciona por dentro, né? É como ele está internamente implementado. Então, essas 5 características elas se complementam para definir o que a gente chama de componente, que eu vou detalhar aqui nessa explicação. Então, no slide passado eu mostrei essa figura, que é a mesma ideia das 5 características, só que agora falando de software, né? E aqui eu gosto de chamar a atenção que a parte de implementação vai ser um código, né? E isso é muito importante. E as outras características deu para entender lá pela metáfora. Então eu quero falar de cada uma dessas características em grupos, né? De acordo com a função delas. Então, primeiro eu quero falar sobre a ideia do empacotamento e da distribuição. Quando a gente fala de componente, a ideia é que você possa organizar as coisas nesses pacotes, né? Se eu fizer uma comparação, eu posso imaginar que esse nosso kit aqui, ele tem pacotinhos, né? Que são esses pedaços funcionais, né? Um é a bateria, o outro é um motor que roda, o outro é um sensor de luz. Está vendo ali? Ele vai explicando, né? Cada um tem uma função e eles são combináveis. Mas existe uma delimitação, não é? Nesse caso, física, de tal forma que eu consiga pegar, transportar e encaixar facilmente. Tá certo? A mesma coisa vai acontecer com, por exemplo, eu vou usar o exemplo, por enquanto, do Orange. Depois a gente vai transportar essa mesma ideia para outras arquiteturas. Mas no Orange, você tem o software dentro de pacotes, né? Que vão ser representados no Orange por esses ícones, né? Cada ícone é um pacotinho de software
que faz alguma coisa, como ler um arquivo ou desenvolve alguma outra coisa. Mas a gente está vendo um dos conceitos de pacote, depois eu vou trazer esse conceito de pacote para outros cenários, certo? Então, o empacotamento, a ideia do pacote no Orange é que você tem cada funcionalidade um pacotinho. E o que é a distribuição? É a capacidade que o Orange tem de você combinar esses pacotes numa aplicação, não é? E aí depois você pode distribuir essa aplicação, que ela é a composição dos pacotes. Então ela é como se fosse aquele robozinho do cachorro que combina os pedaços, né? Você combina as coisas e você pode entregar para alguém ou para o usuário essa aplicação funcionando, combinando os componentes. Tá, agora vamos falar sobre o que a gente chama de implementação e interface, ou especificação. E essa dualidade entre o que é a interface e o que é a especificação, o que é a interface e o que é a implementação, é fundamental quando a gente fala de componentes, tá certo? Se você estudou classes, quando você estuda classes, você já vê uma parte desse conceito na hora que você separa a interface de implementação, a ideia é a mesma, só que nos componentes a gente leva isso a um nível mais alto ainda. Então, a ideia básica, quando a gente fala da implementação versus a interface, é que a implementação é aquela visão interna, não é? Que, para mim, vai ficar escondida. E a interface é essa visão, essa parte externa da coisa. A gente vai ver que no componente, a gente vai levar isso ao estado da arte, de tal maneira que a implementação e a interface é como se fossem essas duas coisas aqui. Você imagina que isso é um aparelho de som. À esquerda, você está vendo os circuitos dele, que são complexos, e que você olhando, se você não é da parte eletrônica, se você não é formado em eletrônica, você provavelmente nem sabe o que essas peças fazem e como funcionam. Mas você não precisa saber. Por quê? Porque tudo isso vai ser empacotado e externamente vai aparecer o quê? Uma interface, que é um negócio super simplificado, com as funcionalidades que você precisa para operar o teu componente. Então, a ideia é exatamente essa, só que em termos de software. No software, a gente vai esconder aí todos os detalhes da implementação no pacote, que quem usa não vai ver, como, por exemplo, você não vê o detalhamento do software lá no Orange, e você vai ter uma interface elegante lá, que você só configura umas coisas e você consegue usar o software. Tá? Agora, eu vou falar sobre, novamente, eu vou aprofundar a ideia da interface ou da especificação e vou falar sobre padrão, tá certo? Sobre a padronização e o que eu quero falar com padrão. Então, interface é uma coisa muito importante e vocês vão ver que a gente consegue pensar em toda a construção do que você quer fazer pensando nas interfaces, certo? Então, das arquiteturas a gente desce para os componentes, e do componente a gente pode descer mais um nível para pensar nas interfaces. O que vão ser as interfaces? Ou, em alguns cenários, a gente usa a palavra interface, mas tem cenários que a gente usa, por exemplo, contrato, não é? E isso tem uma razão, eu posso explicar daqui a pouco. Genericamente, a gente pode dizer que isso é a especificação do seu componente, certo? Então, é essa visão externa, né? Como esse bloquinho ele é perfeito para você entender o que é a interface. É essa visão externa de como o seu componente interage com o mundo externo e onde você não precisa saber os detalhes de implementação interna, certo? Então, para falar sobre interfaces em software, eu vou voltar para o nosso estilo arquitetural, porque, como eu falei para vocês, tudo é estudado dentro de um contexto. E eu quero que vocês entendam a ideia de interface no contexto do Dataflow. Vocês devem se lembrar que quando eu falei do Dataflow, eu falei que tem uma coisa interessante em que você tem papéis. Você tem as fontes, que são as fontes de dados, os mediadores e os destinos. E quando eu expliquei isso, eu disse que aí você podia ir combinando esses caras para montar o que você quer, não é? E tem várias características interessantes. Uma delas é que eles são simétricos, né? Então ele recebe um tipo de dado e entrega o mesmo tipo de dado, né? E agora a gente vai levar essa simetria, né?
que a gente, por exemplo, no encanamento a gente estava falando de água, aqui agora a gente vai falar de dados. Então, a gente vai se perguntar, que tipo de dado é esse que entra, que é igual ao tipo de dado que sai? E isso vai ser muito importante nesse estilo arquitetural específico que é o Dataflow. Você não vai ver isso em todos os estilos arquiteturais. E é por isso que toda vez que a gente fala de componentes e arquitetura de componentes, a gente tem que pensar primeiro no estilo arquitetural que eu estou trabalhando. Então, basicamente, o Dataflow ele funciona com atividades que, entre elas, transita um artefato ou um conjunto de dados, certo? E se você pensar no workflow, que foi o que a gente usou no Orange, que usa o estilo arquitetural Dataflow, você vai vendo que você vai combinando essas atividades e que vai transitando um recurso entre elas, não é? A gente representa assim sempre tal recurso. A gente usou, não é, um grupo de componentes do Orange que usam um recurso padronizado, que é o table, certo? E isso é muito importante. Na verdade, depois eu comentei com vocês que a gente tem grupos de componentes que, né, por exemplo, não são todos os componentes do Orange que usam table, tá? Mas grupos que podem ser interconectados ali, não é? Depois eu posso ter outros grupos de componentes que trabalham com redes. Eu até mostrei rapidamente esse exemplo aí. E assim por diante, tá certo? E eu falei para vocês que isso se combina com a ideia da arquitetura Pipe and Filter, não é? Onde isso também tem a ideia de Pipe and Filter, onde a gente chama cada atividade um filtro e a conexão entre as atividades de pipe, né? Pipe and Filter. E aí a gente tem esse recurso padronizado que passa pelo pipe. Então, a ideia aqui é que eu vou ter as várias atividades e eu vou passando, por exemplo, esse recurso padrão entre elas. Eu recebo uma tabela e entrego uma tabela. Então, isso é o meu recurso padronizado, né? E isso vai ser importante, eu vou mostrar para vocês, porque é isso que vai fazer com que o Orange possa sair recombinando peças. Essa padronização é equivalente a essa padronização aqui, olha, de interface, que se vocês veem, todas elas são meio que no mesmo estilão aqui, né? E, portanto, elas se encaixam, né? E aqui vai ser a mesma coisa, certo? Você vai ter interface no mesmo estilão e por isso você consegue fazer combinações 1000. Só que eu estou mostrando, por enquanto, que o dado, o tipo de dado que eu estou entregando é padronizado, tá certo? Mas você vem e me pergunta, mas André, você está falando de interface. Qual a relação entre esse recurso que é trocado e a interface? Então, a gente, nesse estilo arquitetural específico, a gente vai fazer uma associação entre as duas coisas. Você vai imaginar o seguinte, que um componente conversa com outro componente, ou seja, entrega dados para outro componente, através de um cara intermediário chamado interface. Então, a interface é essa visão externa que um componente tem de como conversar com outro componente sem saber os detalhes internos de funcionamento deles. E existe um estilo arquitetural chamado interface pivô. E o que a interface pivô por que a interface pivô é importante? A ideia da interface pivô é exatamente a mesma ideia de ter um recurso comum, só que eu estou falando de uma interface comum, certo? Então, você imagina, por exemplo, que se eu sempre quero trocar tabelas, eu posso padronizar um tipo de interface para a troca de tabelas, não é? Entre os componentes, certo? E passar a usar essa interface de tal forma que todo mundo consiga conversar nesse ambiente. Então, aí tem um princípio importante de programação que ajuda muito, que a gente chama de Dependence Inversion Principle.
A ideia básica é que ao invés de você depender dos detalhes internos de implementação, de como o código é feito lá dentro, você só depende da abstração, que é a interface. A gente vai estudar, vai ter uma próxima parte que vai ser o passo a passo da componentização, em que eu vou trazer essa questão de novo, porque eu vou mostrar que a gente pode começar com as coisas bem intrincadas, bem entrelaçadas e pode ir abstraindo cada vez mais as interfaces, tá certo? Tá. Aí, nessa ideia aqui do Dataflow, eu sempre tenho o lado do cliente e o lado do provedor. Na verdade, o cliente sempre... no Dataflow tem uma coisa interessante, é que você imaginar que o provedor é quem entrega e o cliente é quem recebe, não é? Tem uns que são só provedores, que são aqueles que estão na origem, tem uns que são só clientes, que são aqueles que estão no destino, mas tem uns que são cliente de um e provedor do próximo, tá certo? Então, vamos imaginar que essa interface do meio, aqui, é uma interface que a gente vai chamar de table. E para que serve essa interface? Para trocar tabelas. André, mas se eu só estou trocando tabela, não é, precisa de uma interface? É porque muitas vezes na interface eu posso até já padronizar outras características que eu quero dizer da tabela, do tamanho, outras coisas que eu quero. Então, eu estou definindo isso na forma de uma interface, certo? E aí, você vai ver que eu posso redesenhar essa interface pivô na ideia de que eu tenho um componente, tem essa interface padrão pivô, que é uma interface table, outro componente, a interface padrão pivô table e assim por diante. E o que essa interface pivô vai definir para mim? Que eu vou entregar para o próximo uma tabela. É basicamente isso que a interface faz, né? Com isso, usando essa padronização de interface, e é isso que o Orange faz, ele tem essa interface pivô, é por isso que eu consegui ir fazendo combinações, tá? Aqui eu tenho exemplos progressivos, na verdade, esses exemplos com 3 estágios, né? Dois deles, dois estágios, esse e esse, a gente estudou nos nossos laboratórios, onde eu botei primeiro um recurso que vai para uma tabela, depois um recurso, você pode fazer uma seleção e vai para uma tabela, mas aí eu posso colocar um outro nível, que é selecionar colunas. Então, o Orange, ele permite que eu vá intercalando e até colocando componentes no meio. Por quê? Porque a interface pivô sempre me diz assim, entra uma tabela, sai uma tabela. Então, eu posso sair recombinando as coisas. A ideia básica é que eu consigo, então, fazer coisas assim. Eu posso pegar um cara que junta vários e sai, ou fazer coisa desse tipo. Eu tenho como se fosse um sistema recombinável, né, onde eu posso fazer as coisas do jeito que eu quero fazer. E aqui estão 3 exemplos que a gente desenvolveu aqui nos laboratórios anteriores, que são recombinações diferentes dos componentes, justamente por causa da interface pivô. Ou seja, como todo mundo está trabalhando com tabela, eu não, por exemplo, o scatter plot, ele pode tanto receber direto da tabela, como pode receber de um cara que seleciona uma linha, como pode receber de um cara que faz a junção de 2 tabelas. Ele não precisa saber, não é? A gente falou isso no vídeo passado, é uma especificação que a gente chamaria de local. Ele não precisa saber de onde está vindo o dado, não é? E com isso você vai ter uma flexibilidade em fazer centenas de combinações possíveis e imagináveis sem precisar se preocupar com os detalhes. Tá certo? Por que não... E padrão? Porque eu não sei se você lembra, eu falei de especificação, que é a interface, e padrão. E o que tem a ver o padrão com essa história? Bom, a gente pode ver o padrão em 2 direções, né? Uma é aquela que eu já mostrei, é um padrão de dado que eu vou entregar, certo? Mas aquilo de ter um dado padronizado para entregar é uma coisa mais específica desse estilo arquitetural, que é o estilo arquitetural de Dataflow. Vão ter estilos arquiteturais que eu não preciso ter sempre a mesma interface. Eu posso ter interfaces diferentes. Mas aí existe padrão num outro nível de raciocínio, que é o seguinte.
Imagina uma tubulação, né? E imagina que alguém resolve lançar um tipo de cano que é um tamanho diferente que ninguém tem. Ora, você não vai conseguir combinar com nada que já tem na tubulação da sua casa. Então, você não vai querer uma coisa assim, tá certo? A mesma coisa a parte elétrica. Ah, eu resolvi lançar uma tomada que ninguém encaixa nela. Não vai funcionar. Então, os componentes, as interfaces, elas precisam seguir um padrão de especificação de interface. E isso vai permitir que os componentes mutuamente conversem entre si. Por exemplo, o Orange, ele tem uma forma, um padrão para você especificar as interfaces daqueles componentes, de tal maneira que quando um componente Orange entra lá, ele vai conversar com os demais. Por exemplo, o Orange ele é feito em Python. Eu posso, e tem como fazer isso, criar o meu próprio componente em Orange. Mas eu não posso fazer do jeito que eu quero. Se eu fizer do jeito que eu quero, na hora que eu trouxer para dentro do Orange, ele não vai funcionar. Não é? Porque a interface não vai seguir o que o Orange entende como se troca dados. Então, o Orange definiu um padrão de componente dele. E aí, você pode criar componentes que conversam com os outros componentes do Orange. Isso é o padrão. Os padrões eles podem ter amplitudes diferentes. Por exemplo, ele pode ser um padrão dentro só do Orange, mas ele pode ser um padrão, como eu vou mostrar para vocês, o Web Components, que são para qualquer componente web, e assim por diante. Bom, para transformar tudo isso que você veio vendo comigo aqui numa coisa mais concreta, tá certo? Antes de fazer isso, eu quero trazer aqui para vocês uma coisa que eu esqueci de ressaltar no vídeo passado e que eu só queria fazer aqui uma parte e ressaltar isso para vocês, tá certo? Eu falei do estilo arquitetural Dataflow no vídeo passado, certo? Eu detalhei ele lá para vocês e eu esqueci no final de falar o que, que você ganha em usar esse estilo arquitetural. Então, eu queria dar uma pausa aqui dos componentes, que eu vou voltar para eles, e só falar para vocês assim, usando o estilo arquitetural Dataflow, não é? Combinado com esses componentes que vocês estão vendo aí, tá certo? O que, que eu ganho, né? Quais são as vantagens da minha arquitetura? Então, deixa eu puxar aqui e trazer para vocês. Só um instante. Então, isso aqui é uma coisa importante que, na verdade, casa muito bem com isso que a gente falou sobre os componentes, certo? Se eu criar componentes de software seguindo esse estilo arquitetural, primeiro, eu vou poder fazer reuso. E reuso é uma das coisas que a gente vai discutir muito aqui. Eu posso, como você viu no Orange, o cara construiu um negócio que plota um gráfico de dispersão, um scatterplot, e eu posso reusar em vários projetos. Esse estilo arquitetural, ele tem uma organização intuitiva. É muito fácil você entender como é que você combina as coisas, combinando esses fluxos, certo? É fácil adicionar novas coisas. Então, vocês viram que eu pegava um fluxo que já existia, enfiava um novo componente no meio e o negócio funcionava, certo? Implementar esse tipo de componente é relativamente simples, tá certo? E a gente vai fazer um exercício aqui de implementação, vocês vão entender, mas é muito fácil, porque eu só preciso saber o que, que alguém está me entregando e o que, que eu vou entregar para alguém, certo? Então, ele é muito fácil de implementar. E ele tem essa visão local. Eu não sei quem é que está me entregando, quem é o componente. Eu só sei que tem um formato padrão para transferir os dados. E é isso que é o importante, é a interface que é importante, tá certo? Depois a gente vai ver que quando a gente for para a parte de eventos, ele vai ser difícil de usar em eventos e a gente vai usar um outro estilo arquitetural, tá certo? Bom, bacana. Eu queria fazer só essa parte. E agora a gente falou bastante de componentes, eu falei das várias características dos componentes.
E a gente vai fechar essa explicação dos componentes entendendo como eu materializo isso num design. O que isso significa? Quando eu quero, tanto para explicar as várias características dos componentes, como eu vou mostrar daqui para frente, como para fazer projetos usando componentes, eu vou querer usar um ferramental de design, não é? E o ferramental de design que a gente vai usar aqui se chama, baseado na linguagem UML. Eu imagino que vocês já conhecem o UML, o UML foi usado por vocês para construir classes, etc. E aqui a gente vai criar um ferramental para componentes, certo? Então, aqui eu estou trazendo de novo, eu já tinha explicado o que é a ideia de componente para o ML, alguns destaques é que o tamanho do componente é arbitrário, a gente vai ver que a gente vai estudar componentes bem grandes e componentes muito pequenos. Mas ele tem a ideia do módulo, que é o pacote que a gente falou aqui, as interfaces, tá certo? E você consegue fazer substituição dentro do ambiente. Existe uma especificação para construir componentes em um ML que está nesse documento aí, tá certo? Mas eu vou trazer as coisas bem mais mastigadas para você aqui. E para vocês entenderem como é que a gente vai fazer o design do componente, eu vou fazer uma introdução rápida à ideia. Aqui não é nossa intenção aprofundar o design de componentes em um ML, tá certo? Até porque esse aprofundamento vai ser feito na prática, nos laboratórios que vão seguir esse aqui. Tá? Então, vamos imaginar que eu quero fazer um componente chamado dataset. Não é? Para facilitar, eu quero pegar aquele componente que a gente usou aqui no Orange, que faz a leitura de um arquivo CSV. Esse é um componente. Agora, eu queria exercitar aqui com vocês como é que eu faria o design dele em UML. Tá certo? Bom, um componente UML, ele tem essa cara aí. Esse aí é um componente UML com todas as características dele. Tá? Quais são as partes dele? Bom, primeiro eu estou fazendo uma notação chamada black box. Que notação é essa? É uma notação que eu vejo o componente como se fosse uma caixinha, sem saber como ele está implementado por dentro. Então é como aqueles componentes que a gente viu lá, aquelas caixinhas lá do nosso robô, que são caixinhas, eu não sei o que tem lá dentro. Essa é uma anotação. Depois existe uma outra que você pode usar se você quiser explicar o funcionamento interno do componente. Mas essa é assim, é só a caixinha, certo? Que tem essa tag component e tem um nome do componente. Essa especificação ela é usada com algumas variações, tá? Pequenas, porque a especificação, em muitos casos, deixa um certo dúvida, e há duas versões de especificação, a 1 e a 2. Então, a gente, por exemplo, vai usar software que faz uma pequena variação nessa especificação, que quando a gente usar o software, eu explico. Depois, essa parte aqui, que o pessoal chama de lollipop, ou a representação lollipop, isso aqui é uma interface. Então, lembra que eu falei? A gente está preocupado em como o componente se conversa com os outros. E essa conversa do componente com o mundo externo, ela é feita através da interface. E a interface ela ganha um nome, até para eu saber a compatibilidade de interface. Eu tenho que dar esse nome para ela. Tá? Ela tem um nome. Então, aqui, essa representação está dizendo que esse componente disponibiliza para a comunicação essa interface. Por último, eu tenho essa representação aqui, que não é comum. Eu vou depois entrar em detalhes sobre isso, que é uma propriedade. É como eu configuro externamente o meu componente. Tá certo? Então, a gente está falando aqui, nesse vídeo, da visão externa, que é o que a gente chama de black box. Tá certo? A gente só vê como o componente é definido externamente e como ele se combina com os outros. E mais para frente a gente vai ver o white box, que é como a gente vê o componente internamente. Tem aquela parte das propriedades que eu falei para vocês. O que são as propriedades? As propriedades são configurações externas que eu faço do componente, tá certo? Eu quero mostrar um exemplo disso para vocês no Orange.
Então, só para vocês entenderem como é, o que é uma propriedade aqui para a gente, tá certo? Então, eu vou abrir um projeto nosso do Orange, eu vou abrir o projeto mais simples, que é aquele do... Não, epa, eu abri o projeto errado, já repararam aqui, né? Eu abri o projeto errado e esse projeto carrega pra caramba o Orange. Deixa eu abrir aqui. É esse aqui. Take Potato Chips. Esse é o projeto mais simples, beleza. Então, esse cara aqui, ó, o Scatterplot, ele é um componente, lembra? Muito bem. Só que eu preciso configurar ele. Configurar como? Eu preciso dizer, qual é o eixo X, qual é o eixo Y. Isso são as propriedades. O que são as propriedades? São esses elementos externos que eu uso para configurar o componente sem precisar mexer no código dentro dele. Tá certo? Aqui também, ó, nesse componente, eu também tenho propriedades. Por exemplo, eu vou dizer qual é o nome da tabela. Isso é uma propriedade, é uma customização externa que eu faço do componente sem precisar mexer internamente no código dele. Isso é o que a gente chama de propriedades, tá certo? Então, as propriedades são valores que eu posso customizar externamente. Ele permite essa customização externa sem precisar entrar no código do componente, tá certo? Tá, e isso é ligado a uma ideia de que o componente tem uma instância. Depois eu vou discutir isso com vocês, ainda é cedo. Não existe, sinceramente, uma representação padrão, nem na especificação padrão dos componentes tem a forma de fazer propriedades. E a gente vai ver que a maioria dos softwares de design também não tem essa funcionalidade, infelizmente. Mas existe uma especificação que a própria, a OMG, que é quem especifica o ML, ela fez para um negócio chamado Corba Component Model. E nessa especificação ele acrescenta essa funcionalidade que eu vou usar aqui, que são essas caixinhas que você bota embaixo, definindo as propriedades. Na verdade, ele faz nessa forma de uns retângulos verticais. Eu não consegui... Eu vou usar geralmente ou retângulos ou quadradinhos. É porque os quadradinhos se confundem com portas. Depois eu comento isso com vocês. Mas é mais ou menos isso que eu vou fazer aqui como propriedades. Tá certo? Então, aqui estão a ideia aqui o paralelo que eu já fiz, né, mostrando o que são as propriedades no Orange, tá certo? Depois os componentes têm o conceito de interface requerida. O que é uma interface requerida? Isso é uma coisa interessante que você não viu quando você estudou classes, porque esse conceito não existe em classes. A interface requerida significa que eu preciso da interface de alguém para conversar, tá certo? Enquanto a interface ela fala que eu estou oferecendo um serviço, a interface requerida diz que eu preciso de um serviço, ou eu preciso de uma interface. Então, é uma espécie de espelho ou inverso da interface. Deixa eu mostrar na prática o que seria interfaces providas e requeridas. E a gente vai ver que, ao usar esse conceito, as relações e as dependências entre os componentes ficam explícitas. Bom, vamos imaginar então, eu tenho aquela table, né, o componente table, que lê uma tabela. Então eu posso imaginar que isso está dentro de um componente, tá certo? E eu tenho outro componente que é aquele que mostra uma tabela. Lembra? Aqueles dois componentes no Orange, certo? Deixa eu só relembrar aqui com vocês novamente. Deixa eu ler aqui no Orange, só para mostrar para vocês. São esses dois caras aqui, ó. É esse que lê a tabela, tá vendo? E esse que mostra a tabela. Então, eu posso imaginar que esse é um componente, só que esse componente ele lê os dados de uma tabela, mas ele precisa se ligar a um outro componente que vai usar esses dados. Então, eu posso dizer assim, olha, eu preciso
de uma interface de alguém que vai consumir os meus dados, que vai usar os meus dados para alguma coisa. Note que então são duas interfaces que se encaixam, o cara que consome e o cara que entrega os dados. Então eu posso dizer que esse componente que lê os dados, ele tem uma interface requerida, porque ele requer uma outra interface, que é a interface provida, que é o de cá, que é um cara que vai fazer algumas coisas com esses dados. Nesse caso específico, ele vai mostrar esses dados numa tabela, tá certo? Mas eu poderia ter um outro componente, como o do scatterplot, que tem uma interface provida também, e se encaixa aqui. Tá? Então, eu tenho a interface provida e eu tenho a interface requerida, tá certo? Deixa eu fazer uma ilustração interessante aqui. Como essas interfaces, a interface provida e requerida, elas deixam explícito para mim o que eu estou dependendo, tá certo? Então, deixa eu pegar aqui, só montar aqui com vocês, por exemplo, aqui eu estou fazendo a tabela e o componente, tá certo? Mas vocês conseguem ver aqui no Orange que eu também posso encaixar esse cara no scatterplot. Como é que eu vejo isso em termos de interface, tá certo? Então, eu vou pegar essa imagem aqui, tá? Só para... peraí, deixa eu apertar a tecla errada. Eu vou fotografar esse cara. Legal. E agora eu vou colocar ele aqui dentro, ó. Tá. Então, eu posso... eu vou botar sem a palavra scatterplot. Ok, melhor para ficar padronizado. Então, deixa eu fazer aqui sem o scatterplot. Bacana. Tá. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o scatterplot aqui dentro, imaginando que o scatterplot é um outro componente, está vendo? Então, note que esse scatterplot também teria a mesma interface provida. Aí a gente pode dizer, mas qual é o serviço que ele provê? O serviço que ele provê é um serviço de mostrar o scatterplot. Esse outro aqui provê o serviço de quê? Provê o serviço de mostrar uma tabela. Tá? Como eles dois têm a mesma interface, não é? iTable, esse requer iTable e esse provê iTable, você sabe quem você pode combinar com quem. Então, a interface ela vai guiar essa combinação, certo? É essa a ideia da interface provida e requerida. O sistema consegue, através disso, verificar quem pode. Pela interface, ele sabe que esse cara pode se combinar com esse também, certo? Então, isso passa a ser muito importante. Depois a gente vai ver que tem interface provida e requerida para componentes visuais, como um botão e um outro componente. E eu vou mostrar para vocês, a gente não vai entrar em detalhe aqui, mas que existe uma outra forma de comunicação, que é a comunicação baseada em eventos, não é? E aí, essa comunicação é de mensagens, a gente ainda nas aulas dessa semana a gente vai ver isso, e elas são uma forma diferente dos componentes conversarem entre si. Mais para frente, a gente vai falar da notação whitebox. O que é a notação whitebox? É essa notação em que eu abro o componente e vejo ele internamente, como é que ele funciona por dentro. Por exemplo, eu posso representar classes que implementam o componente. E aí você vai ligar o diagrama de classes com o diagrama de componentes, mas eu não vou entrar em detalhes nisso agora, tá certo? Ele tem coisas como, por exemplo, que interface que a classe atende, por exemplo. Então, eu posso ter uma interface aqui e a classe atende essa interface. Tá? Então, resumindo, a gente falou aqui sobre o estilo arquitetural da Dataflow, a gente retomou ele como estudo. Falamos sobre o design de componentes UML, notação black box, white box, conexões e eventos a gente vai ver mais para frente, não é? Na verdade, esses daqui a gente não viu ainda, a gente vai ver mais para frente, tá certo? Coisas que a gente vai ver para frente, a gente vai falar sobre... vai ter um laboratório que a gente vai usar uma ferramenta para fazer diagramas UML, tá certo? Chamado Plant UML, se você quiser. Depois a gente vai ver uma componentização progressiva. Então, a gente vai ter uns labs que a gente progressivamente vai construindo os componentes.
E aí depois a gente vai falar dos estilos de comunicação, orientado a conexões e mensagens. Ok? Então, essa é a minha página e alguns agradecimentos a imagens que eu usei nesse vídeo. Certo? E as referências. Obrigado.